E aí, pessoal, hoje a gente vai mergulhar em uma das maiores batalhas de ideias de todos os tempos. De um lado a gente tem os mestres da persuasão, os sofistas. E do outro, o cara que buscava a verdade acima de tudo, Sócrates. Se prepara porque essa treta filosófica não é só poeira da Grécia Antiga não, ela molda o jeito que a gente discute e pensa até hoje. Para começar, já vou lançar um desafio. Pensa aí numa ideia bem polêmica, uma que quase ninguém concorda. Como é que se faria para defender essa ideia? Que argumento se usaria? É exatamente essa questão que a gente vai explorar hoje. Olha só essa frase. As férias escolares deveriam ser canceladas. E aí, daria para montar um discurso convincente para defender isso, mesmo não concordando nem um pouco? Pois é, essa habilidade de argumentar era a coisa mais valiosa na Atenas antiga. E é aqui que a nossa história começa. Então, bora viajar no tempo. Imagina a cena. Estamos na Atenas democrática, um lugar fervilhando de gente e de ideias. Lá, o poder não vinha mais da força bruta ou de um sobrenome chique. O poder estava na palavra. Quem mandava bem no discurso e convencia a galera na praça pública, a famosa ágora, era quem tinha o poder nas mãos. E claro, a filosofia foi junto nessa onda. A galera parou um pouco de perguntar sobre a physis, sabe? Aquelas questões sobre a origem do universo e da natureza. E começou o chamado período antropológico. O foco agora era o ser humano. A sociedade, a política, a vida em comunidade, era isso que importava. E nesse mundo novo, até a ideia de virtude ou areté mudou completamente. Ser virtuoso não era mais só ser um guerreiro corajoso. Agora, ser virtuoso significava ser um bom cidadão, participar da política e principalmente dominar a arte de argumentar e convencer. Tá, mas quem é que ensinava essa nova virtude? Aí que entram em cena os caras do momento, os sofistas. Eles eram basicamente os primeiros professores particulares da história, os verdadeiros mestres da retórica. O Protágoras, por exemplo, era tipo um popstar do movimento. Os sofistas viajavam de cidade em cidade e cobravam caro, hein, para ensinar os jovens da elite a arte de vencer qualquer debate. O objetivo aqui não era achar a verdade, que fique claro. O objetivo era ganhar a discussão. Ponto final. O pensamento dos sofistas se baseava em 4 pilares bem fortes. Primeiro, o relativismo. Para eles, não existia uma verdade absoluta, única para todo mundo. Segundo, o logos, ou seja, o poder do discurso. Acreditavam que um argumento bem construído podia convencer qualquer pessoa de qualquer coisa. Terceiro, o kairos. Sabe o time perfeito? A arte de falar a coisa certa no momento exato. É isso. E por último, a antilogia. A capacidade impressionante de defender os dois lados de uma mesma questão com a mesma convicção. E essa frase do Protágoras é simplesmente genial, porque ela resume perfeitamente a ideia do relativismo. Se o homem é a medida de tudo, a verdade se torna algo pessoal. O que é verdade para mim pode não ser para outra pessoa. E tá tudo bem desde que eu consiga te convencer da minha verdade, claro. Mas é claro que nem todo mundo em Atenas comprava essa ideia. Do outro lado do ringue, a gente tem Sócrates. Um cara que dedicou a vida a uma missão, provar que os sofistas estavam errados, que a verdade existe sim e que o nosso trabalho é ir atrás dela. Pode esquecer essa imagem de estátua de galã grego, tá? Diziam que o Sócrates era careca, tinha os olhos meio saltados, andava descalço pela cidade e não era muito chegado num banho. Mas esse cara, que também foi herói na Guerra do Peloponeso, tinha uma mente brilhante e uma missão muito clara: questionar tudo e todo mundo. E esse aqui é o ponto de partida de toda a filosofia do Sócrates. Enquanto os sofistas se vendiam como os donos do conhecimento, ele dizia que o primeiro passo para saber de verdade alguma coisa é admitir a própria ignorância. É a humildade como porta de entrada para a sabedoria. Genial, né? E como ele fazia para buscar a verdade? Com o método dele, a dialética, que tinha 2 fases. Primeiro, vinha a ironia. Ele chegava fingindo que não sabia de nada e começava a fazer perguntas, uma atrás da outra, até outra pessoa perceber que as certezas dela não eram tão certas assim. Depois vinha a maiêutica, que significa parto. A mãe dele era parteira, e ele dizia que fazia a mesma coisa. Não dava as ideias prontas, mas ajudava as pessoas a parir suas próprias conclusões. Pra gente entender a maiêutica na prática, imagina ajudar alguém a sair de um relacionamento ruim. Não adianta chegar dando conselho, né? Mas se você começa a perguntar: alguém que te ama de verdade te faria chorar todo fim de semana? Alguém que se importa esconderia o celular? A pessoa mesma vai ligando os pontos e chega na conclusão. Isso é a maiêutica pura. Então chegamos no ponto central. O que a gente tem aqui é um confronto direto. De um lado, a persuasão a qualquer custo. Do outro,
a busca incansável pela verdade. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito bem claro. Olha só, para os sofistas, a verdade é relativa. Para Sócrates, ela é universal. A virtude, para os sofistas, é a habilidade de convencer. Para Sócrates, é conhecer o bem. E o objetivo final? Para os sofistas era simples, vencer o debate. Para Sócrates, era encontrar a verdade, de preferência, juntos. Pensa num comercial de energético. Os sofistas são a agência de publicidade. Eles criam aquela propaganda incrível com música alta, gente pulando, festa. Eles estão vendendo a imagem, a sensação. Aí chega o Sócrates, o chato do rolê, e pergunta: tá, mas qual é a fórmula disso? Tem quanto de açúcar aí? Ele quer saber o que tem de verdade por trás da embalagem bonita. E se alguém está pensando que essa briga toda ficou lá na Grécia Antiga? Ah, se enganou feio. Esse duelo está mais vivo do que nunca no nosso dia a dia. Slogans políticos, por exemplo, são o puro suco do sofismo moderno. Eles usam o poder da palavra, o logos, e o momento certo, o kairos, para despertar emoção e conectar as pessoas. Muitas vezes, sem apresentar um plano concreto, sem se apegar muito aos fatos. É a persuasão acima de tudo. E não é só na política, né? A publicidade, o marketing, o nosso feed nas redes sociais, essa arte de vender uma ideia, de criar uma narrativa que convença, sem se preocupar tanto com a verdade absoluta, está em todo lugar. Os sofistas iam se sentir em casa no século XXI. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Nas nossas discussões do dia a dia, no trabalho, com os amigos, qual é a nossa tendência? É mais buscar vencer o argumento a qualquer custo ou tentar encontrar a verdade junto com a outra pessoa? A nossa preocupação é mais em persuadir ou em compreender? É uma pergunta que Sócrates e os sofistas deixaram para a gente e que, olha, continua mais atual do que nunca. Vale a pena pensar nisso.